Olá, alunos, tudo bem com vocês? Professora Anísia passando por aqui para mais uma orientação. Hoje nós vamos falar da atividade 8, lá na página 45 da nossa apostila. O enunciado dessa atividade, ele disse assim para vocês: indique o resultado de cada operação da tabela por meio da representação gráfica e de uma fração com o numerador 1. Então, representar graficamente é fazer o desenho, né? Representar o desenho da operação indicada. Então, aqui nós temos 1/4 mais 1/4. Como é que eu represento 1/4 mais 1/4? Então, primeiro eu vou pegar um inteiro, né? Vocês podem fazer o experimento aí na casa de vocês, utilizando papel. E aí você vai dividir esse inteiro em 4 partes iguais, né? E aí você vai pegar 1/4, vai pintar, né? Vai colorir. E outro 1/4. Então, 1/4 mais 1/4. Então, o que nós temos aqui? 1/4 mais 1/4. Olha, 1/4 mais 1/4. Qual o resultado de 1/4 mais 1/4? 2/4. Quando eu olho para essa fração, o que nós percebemos aqui? Que é possível simplificar, não é? Por 2. 2 dividido por 2 é 1 e 4 dividido por 2 é 2, certo? Então, nós representamos graficamente e representamos também aqui com a fração de numerador 1. 1/4 mais 1/4 corresponde a 1/2, beleza? Bom, lá na segunda linha, ele quer que nós façamos 1/2 de 1/4. Então, primeiro eu vou desenhar 1/4, né? O que eu vou fazer com esse meu 1/4? Eu dividi o inteiro em 4 partes e aqui eu tenho 1/4. É uma parte em 4. Eu quero a metade deste 1/4 aqui. Então, vejam só vocês. Se eu tenho o inteiro, né, e vou dividir em 4 partes, eu, dividi ao meio e depois eu dividi ao meio novamente. Isso aqui é 1/4. Então, veja só, vou pintar aqui, né, vou colorir para que vocês observem o meu 1/4. Isso é 1/4. Eu quero 1/2 de 1/4. Então, eu vou pegar 1/4 e vou dividir ao meio. Vou dividir, isso. Aí eu vou colorir aqui, para que vocês possam visualizar, né? Esse aqui é a metade de 1/4. Quando eu observo isso em relação à imagem toda, observem só aqui, o cantinho que ficou pintado com as duas cores, é a metade de 1/4. Ele corresponde a exatamente 1/8 da figura toda. Então, eu vou voltar aqui na minha imagem, né? Vou pegar o meu 1/4 e vou dividir ao meio. Veja, eu vou fazer com a figura toda esse cantinho aqui, né? Esse cantinho aqui. Esse é a metade de 1/4. Então, em relação à figura toda, esse cantinho, ele representa exatamente, né, 1/8. Vamos lembrar de algo importante aqui. O de, em matemática, ele significa para nós multiplicação. Então, 1/2 de 1/4 é 1/2 vezes 1/4, né? O resultado, vocês viram ali, 1/8. Quando nós observamos esta operação e este resultado, olha a conclusão que nós vamos tirar aqui. Qual é a regra para multiplicar a fração? Eu vou multiplicar numerador com numerador e denominador com denominador, ok? Vamos para o próximo? No próximo, ele pediu 1/4 de 1/2. Quem é 1/4 de 1/2? Olha aqui a metade. 1/2 é isso aqui, né? Olha aqui, isso aqui é a metade da figura. Agora, ele quer ali a 4ª parte desse 1/2, né? Se eu tenho 1/2, né? Aqui o meu 1/2. Vamos pintar, né? Vamos colorir 1/2 para que fique marcado, identificado. Metade, né? Agora, o que eu vou fazer com essa metade? Eu vou calcular a 4ª parte. Eu vou dividir em 4 partes. Então, dividir em 2 e agora dividir em 4. E eu vou colorir uma dessas partes, né? Olha, isso aqui é 1/4 de 1/2. Então, vamos colorir aqui para que vocês possam observar. Veja, vamos abrir aqui. Você pode fazer esse experimento aí na tua casa. Observe, esse cantinho aqui, ele corresponde a 1/8, né?
Então, aqui no desenho, vamos completar aqui o nosso desenho. Eu vou pegar a minha... Então, ó, eu vou pegar a minha quarta, a minha metade e vou dividir em 4 partes. Então, dividi aqui ao meio e agora ao meio de novo. Eu vou fazer isso com a figura toda. Observe lá, olha o que aconteceu. 1/4 aqui da metade é um desses cantinhos aqui, ó. Exatamente 1/8 da figura, para mostrar para vocês que 1/4 vezes 1/2, né, é a mesma coisa de 1/2 vezes 1/4. Nós vamos ter 1/8, certo? Ali nós vamos proceder da mesma forma, ó, 1/8 de 1/2. Eu vou pegar a metade, vamos colorir aqui a metade, olha, a metade, né? Agora eu vou dividir a metade em 8 partes. Para que eu divida em 8 partes, olha, eu vou fazer primeiro em 2, eu vou fazer de lá e vou fazer daqui, do mesmo jeito. Agora eu divido em 4, né? Divido em 4, meu quadro está abaixo aqui. E agora, ó, eu vou dividir em 4, eu quero 8, então eu vou dividir aqui ao meio, e de cá também. 1/8 de 1/2 é esse aqui, ó. Observe que a metade ficou dividida em 8 partes, aquele cantinho. Se eu for olhar na figura toda, eu tenho 1/16. Então, vejam só, 1/8 de 1/2 é 1/8 vezes 1/2, que corresponde a 1/16, ok? Da mesma forma lá embaixo, ó, 1/2 de 1/8. Olha aqui 1/8, olha, 1/8 tá aqui, né? O que eu quero agora? É a metade de 1/8. Então, eu vou pegar 1/8 e dividir ao meio. Olha, eu vou fazer a mesma coisa em toda a figura, para que toda a figura fique dividida em partes iguais. Esse aqui, cantinho, ó, é a metade de 1/8. Então, 1/16. Então, 1/2 vezes 1/8 também é igual a 1/16, ok? Então, espero ter ajudado vocês, espero que vocês tenham entendido essa situação aí, ok? Tchau, tchau!